Olá pessoal, meu nome é Jonathan Tavares e nesta aula você vai aprender a fazer este lindo jaleco de luxo. Olha o detalhe da gola, deixa eu aproximar aqui a câmera, ó, que lindo detalhe da gola, os botões encapados, a nossa faixa que colocamos na cintura. Então, esta aula está completa. Já vai deixando o joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu espero que você goste da aula. E vamos lá para o vídeo costurar o nosso jaleco de luxo. Olá pessoal, então hoje é o vídeo do corte e costura do nosso jaleco de luxo. Estou com os moldes sobre o tecido, coloquei os alfinetes para prender e o meu tecido ele está dobrado, ó, ourela com ourela, acabamento com acabamento. E do lado de cá é a dobra do tecido. Então os moldes eu já vou cortar com margem de costura, tudo vai ser com 1 centímetro em volta e na barrinha aqui eu vou colocar 3 centímetros. Na lateral frente também 1 centímetro em volta de tudo, 3 centímetros na barra, para a gente fazer a bainha. Aqui o meio frente nós vamos cortar 4 vezes, então vou tirar 2 aqui porque o meu tecido ele está dobrado e mais 2 aqui nessa região onde não tem nada. Eu já deixei reservado para colocar e tirar mais 2 vezes. É 1 centímetro em volta de tudo, 3 centímetros na barra. A manga vou cortar com 1 centímetro em volta de tudo, de margem. O meio costas, ó, eu já posicionei na dobra do tecido. Vou cortar com 1 centímetro em volta dele inteiro e na barrinha aqui eu vou cortar com 3 centímetros. Punho vai ser 1 centímetro em volta dele todo, a gola 1 centímetro em volta de tudo, o revel 1 centímetro em volta de tudo e a faixa para cintura 1 centímetro em volta e também está na dobra do tecido, que ela vai sair inteiriça e nós vamos cortar 2 vezes na dobra. O bolso e o acabamento do bolso eu deixei separado para mostrar o seguinte. Eu estendi mais para frente, ó, porque ele vai entrar aqui na lateral frente. Então, ó, aqui eu estendi mais para o lado, por conta que quem assistiu a aula passada, que foi a modelagem, viu que eu coloquei essa representação aqui da pence posteriormente. Aí ele vinha só até aqui, ó, onde está o papel pardo. Então, eu consertei e agora ele encaixa perfeitamente. O bolso aqui também é a mesma coisa, ó. Ele encaixa perfeitamente. Eu estendi por conta aqui da pence de cintura, ó. Agora sim está certinho, cobrindo todo mundo. Esse aqui é para quem assistiu a aula passada, vai conseguir entender o motivo, tá? Então agora eu vou cortar com 1 centímetro em volta deles. Eu vou cortar ele aqui para baixo, o bolso e o acabamento do bolso. E se você tem interesse em adquirir os moldes desse jaleco de luxo em PDF, você pode se tornar um membro aqui do meu canal, um membro Agulha de Ouro. Se tornando membro hoje, você tem acesso a todos os moldes de todos os modelos que eu faço aqui para o canal, do PP ao GG, em A4, para você imprimir na impressora comum e montar o molde, e também em formato plotter. Você vai poder levar o arquivo PDF lá na gráfica e eles imprimem para você em tamanho real. Então não perca essa oportunidade, essa chance. Se torne um membro do meu canal hoje e tenha acesso aos moldes em PDF dos modelos que eu faço aqui para o canal. Dito isso, vamos lá para a aula que eu vou cortar e costurar o nosso jaleco.
Então, depois do corte, vou começar a costura. Peguei o molde do meio frente, eu cortei ele 4 vezes no tecido. Vou tirar 2 partes ali para eu fazer juntar com o revel primeiro, ó. Tiro um de cima do outro, tiro um de cima do outro, coloco o lado direito, o lado esquerdo. E agora eu vou pegar o molde do revel costas, vou tirar os alfinetes de cima para a gente costurar os ombros. Eu cortei 2 vezes ali, mas a gente precisa somente de uma vez. E na parte de baixo eu vou fazer um acabamento, pode ser overlock, você pode passar um viés, o acabamento é a gosto. Que essa parte ela vai ficar solta dentro da sua peça, então é importante fazer o acabamento. Então passei ali o overlock, agora eu vou costurar os ombros. Coloca direita em cima de direito, ombro com ombro. E faço uma costura. Não precisa passar o overlock no ombro. Ó, vou colocando os alfinetes certinho, para nada sair do lugar. E assim eu poder passar a costura reta. Retrocesso no início e no final, nos 2 ombros. Só vou ajeitar ali para costurar, vamos lá. Então já trouxe costurado, ó, com 1 centímetro de margem de costura. E agora eu vou reservar este revel, porque eu vou usar mais para frente. Vai ficar desta forma, os 2 ombros costurados, reserve. O próximo passo eu vou pegar o bolso e o acabamento do bolso, já vou preparar. Então tiro os alfinetes de cima do molde. Coloco o bolso um para o lado direito, o outro é o lado esquerdo. A mesma coisa é o acabamento do bolso. O acabamento do bolso eu vou dobrar ao meio para a gente costurar ali na parte de cima do bolso. Então, ó, vou fazer essa parte aqui primeiro, dobro e coloco direito em cima de direito desta forma. Coloco os alfinetes para não sair do lugar e passo uma costura reta, com 1 centímetro de margem de costura. Retrocesso no início e no final, vamos lá. Então, costurei e agora eu preciso passar um overlock, um acabamento ali onde eu acabei de costurar. Ficou desta forma, agora passar o acabamento, vamos lá. Passei o acabamento e agora eu vou passar um pesponto prendendo esse overlock no avesso. Esse pesponto ele vai ser feito pelo direito e em cima do bolso, pegando a abinha do overlock no avesso.
Um pesponto bem fininho, bem próximo ali da borda onde foi costurado. Faça com calma, não precisa ter pressa, para o seu pesponto não ficar feio. Então costurei e assim fica bem assentado o acabamento do bolso. Ali na lateral ficou uma rebarba, então eu passo a tesoura só para acertar. Vou mostrar o pesponto, ó, de perto, ficou bem bonitinho. E no avesso o overlock preso. Vou fazer do outro lado em off e já trazer pronto. Agora eu vou pegar a minha lateral frente. Antes de tirar os alfinetes, eu vou fazer a marcação onde é a posição, a altura do bolso, ó. No seu molde vai vir certinho onde é a localização do bolso, então você vai fazer pique para marcar onde é a posição do seu bolso. Não pode esquecer, muito importante. E vou fazer um pique também na cintura, porque na cintura vai entrar uma faixa. Então faço um pique demarcando também. Ó, o pique nada mais é do que um pequeno corte na borda do tecido de 2 milímetros, né? Tem 1 centímetro de margem, aí você faz um pique pequenininho de 2 milímetros, 3 milímetros, só para você saber que ali é a posição do bolso, a posição da faixa para a cintura, enfim, o pique serve para demarcar as posições das coisas, dos detalhes que você vai colocar na peça. Então eu coloco um para um lado, o outro para o outro, que é o lado direito e esquerdo. Muito cuidado para você não fazer todo mundo para o lado direito ou todo mundo para o lado esquerdo, senão vai dar problema. Então eu pego os 2 bolsos que eu já tinha preparado anteriormente e coloco em cima da minha lateral frente. E eu vou posicionar certinho onde eu fiz o pique. Desta forma, o seu bolso ele vai estar sempre na posição correta, na altura correta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Ó, então na parte de baixo eu faço uma dobrinha de 1 centímetro, coloco o alfinete e prendo em cima do pique. Vou posicionando os alfinetes para essa barrinha não ficar torta e faço a mesma coisa do lado esquerdo. Vamos lá. Já trouxe colocado os alfinetes, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou costurar a barrinha e vou fazer uma costurinha de segurança na lateral do bolso. É uma costurinha bem na bordinha, prendendo o bolso na lateral frente. Aí, ó. Como vocês podem ver, fiz as costuras de pesponto. E prendi o bolso na lateral, para ele não ficar solto, ó. Uma costurinha de segurança, meio pezinho de máquina nas 2 laterais. Ó, bem próximo da borda, meio centímetro. Então, com as 2 laterais prontas, eu vou pegar o meio frente, posicionar um para o lado direito, o outro para o lado esquerdo. Sempre visualize em cima da mesa primeiro, para você não se perder. Vou fazer o lado direito primeiro, depois eu faço o lado esquerdo. Eu coloco direito em cima de direito, pareio barra com barra e comece a colocar os alfinetes. Porém, nós sabemos que ali na cintura vai entrar uma faixa de cintura, então não posso costurar esse recorte princesa. Eu tenho que fazer a faixa primeiro, colocar na cintura e então fazer a costura ali do recorte princesa. Então vou reservar ali e vou pegar o molde da faixa. Ó, peguei o molde da faixa que nós cortamos 2 vezes na dobra do tecido, então ela vai sair inteiriça, 2 partes, coloco uma em cima da outra e costuro na parte de cima e na parte de baixo. Eu vou fazer um túnel.
Vou adiantar esse processo porque não tem segredo, é só fazer uma costura reta com 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final, tanto nesta parte de cima quanto na parte de baixo. Dessa forma vai formar um túnel e eu vou conseguir virar para o lado do direito. Então vou adiantar o processo. Faço na parte de baixo também. Costurei, agora eu vou virar para o lado do direito. Com a mão mesmo dá para fazer e já vou trazer virado, ó. Então já virei, agora eu vou passar no ferro quente. Lembrando, isso aí é um tecido sintético, então eu sempre coloco um tecido de algodão fino por cima do ferro, por cima do seu tecido de sintético. Se passar o ferro direto nesse tecido aí, é perigoso criar brilho. Depois que você passa ferro quente e cria o brilho, não tem como mais tirar. Então sempre usa um paninho aí de algodão fino entre o ferro e o seu tecido sintético. Como vocês podem ver, eu fiz a faixa, passei ela bem passada e agora eu posiciono ali no pique da cintura. Eu vou posicionar bem no meio do pique, ó, e coloco um alfinete ali prendendo. Coloco o alfinete desta forma na lateral, porque eu vou passar uma costura prendendo, fechando o recorte princesa. Agora eu vou posicionar o recorte princesa junto com a faixa, ó, direita em cima de direito, para eu costurar de fora a fora. Vou posicionando os alfinetes, ó, no recorte princesa, para eu costurar com 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final. Então vai ficar desta forma, coloquei os alfinetes, estou virando para o lado do direito, para você não perder nenhum detalhe e saber o que eu estou fazendo. Desta forma você vai conseguir reproduzir do jeito que eu estou fazendo. E agora é só costurar, não tem segredo, retrocesso no início e no final, de fora a fora, no recorte princesa, passando ali pela faixa da cintura que colocamos. Faço um retrocesso no final e assim eu fecho o meu recorte princesa. E agora eu vou fazer pique ali na curva, na margem de costura onde eu fiz o recorte princesa.
Então, ó, faço os piques. Antes disso, eu vou fazer um reforço na região da cintura para prender bem a nossa faixa. Ó, faço um reforço que nada mais é do que passar um retrocesso em cima ali da faixa. Ó, então estou mostrando com os detalhes, tirando o alfinete ali da faixa, que não precisa mais. E agora eu vou fazer o pique, ali na região onde é curvo, para ficar bem assentado. Então faça os piques até próximo da costura, cuidado para não cortar o que você costurou, senão vai ter que fazer de novo, ó. Faça aí piques de 2 em 2 centímetros de distância. Serve para ficar bem assentado, ó. Vendo? Depois de fazer os piques, nós vamos passar o overlock. Vamos fazer um acabamento por toda a extensão aí do recorte princesa. Vamos lá. Vou passar o overlock por toda a extensão do recorte. A minha frente ficou pronta do lado direito, vou fazer a mesma coisa do lado esquerdo e deixar pronto. Só que do lado esquerdo eu vou costurar o recorte e vou deixar ali na região da cintura uma abertura para eu conseguir passar a faixa depois, tá? Vou para o próximo passo, que é fazer as costas. Nada mais é do que colocar a lateral costas no meio costas. O meu meio costas ele foi cortado uma vez na dobra do tecido, então ele vai sair inteiriço, como você pode ver. E a lateral costas é uma para o lado direito, a outra para o lado esquerdo. E vou adiantar o processo, já vou costurar, fazer o pique, passar o overlock, ó, coloca direita em cima de direito e costura. Tá? Então já adiantei o processo, ó, tá no alfinete ali ainda, mas já vou trazer costurado. Direito em cima de direito e costura. Eu já trouxe costurado. Ali na lateral, ó, na cava, ficou um pouco de rebarba, tira fora para ficar certinho. Passei o overlock nos dois recortes das costas e agora eu vou pegar a minha frente, uma parte da frente, ó, posicionar direito em cima de direito, cava com cava, ombro com ombro. Eu vou pregar os ombros, coloco o alfinete lá em cima, ajeita bonitinho e vou colocar também e vou pregar também a lateral. Colocando os alfinetes ali no ombro, coloque ombro com ombro, direito com direito. Se sobrar um pouco, você deixa sobrando para o lado do decote, nunca para o lado da cava. A cava você deixa bem pareado. Então vou virar a minha peça e também colocar os alfinetes na lateral, ó. Tá vendo que tá solto? A lateral ali da minha peça eu coloco os alfinetes para costurar também. Ó, debaixo da cava, debaixo do braço e acerta a barra também, ó, barra com barra, nessa modelagem tudo bate certinho, nada sobra, ó, vai subindo, vai colocando os alfinetes para a gente costurar todo mundo. Uma costura reta com 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final.
Então eu coloquei os alfinetes, ó, e estou mostrando para você ver os detalhes. Vou costurar o ombro e a lateral, não tem segredo. Vamos lá. Já trouxe costurado o ombro, a lateral ficou desta forma, bem preso, como você pode ver, ó. E vou fazer a mesma coisa do outro lado também, que é o lado direito e o lado esquerdo. Então já trouxe costurado, vou fazer do outro lado também. Ó, ficou desta forma. Só voltei para o lado original, tava no avesso. Vou fazer do outro lado agora. Pega a outra parte. Lembrando, eu costurei o recorte e deixei um buraco ali na região da cintura, que é para eu colocar a outra extremidade da minha faixa. Vou costurar ali a minha frente nas costas, ó. Vou passando, vou costurando de fora a fora com 1 centímetro de margem de costura. Retrocesso no início e no final agora, ó. Então costurei a frente, nas costas, costuro o ombro, costurei o ombro também, tem que passar o overlock, ok? E ali, ó, o buraco que eu falei na região da cintura, onde eu vou colocar a outra parte da minha faixa. Então já posiciono a faixa centralizo na região da cintura, onde eu fiz o pique, ó, eu consigo ver. Coloco o alfinete para não sair do lugar e assim eu posso tampar o buraco. Coloco direito em cima de direito e passo uma costura ali na região da cintura, no meu recorte princesa, ó. Passei a costura, fiz o retrocesso, agora eu posso passar o overlock, tá? O acabamento. E assim a nossa faixa fica presa, tá vendo? Tanto de um lado quanto do outro. Então ficou desta forma, passei o overlock. Então vou mostrar como ficou, vou ajeitar o tecido e em seguida vou mexer com a gola. Vamos lá. Peguei o meu molde da gola, vou tirar os alfinetes de cima, ó. A gola nós cortamos 2 vezes no tecido, então tem 2 partes da gola e eu vou costurar nas 2 laterais e na parte de cima. Retrocesso no início e no final, com 1 centímetro de margem de costura. Então
faça aí a costura nas duas laterais da gola e na parte de cima. A parte de baixo você vai deixar aberta para a gente conseguir virar para o direito. Então já trouxe costurado, vou tirar as rebarbas, ó, vou refilar as pontinhas para quando eu virar para o lado do direito, tudo ficar bem bonitinho, não ficar nada grosseiro. Ó, agora eu viro. E o próximo passo é o seguinte, é passar um ferro quente, deixar essa gola toda vincada, toda bem assentada, para a gente continuar a costura. Então já passei o ferro, como vocês podem ver, ó, ficou bem assentado. A parte de baixo ali que está aberta, eu vou passar uma costurinha na bordinha, ó, para fechar, tá vendo? Meio pezinho de máquina e vou colocar, ó, vou dobrar minha gola ao meio para eu fazer um pique, ó, com a tesoura, marcar o meio certinho da minha gola, ó. Fiz um pique ali, eu sei que é o meio da minha gola. A minha peça, vou ali nas costas, no decote, eu vou marcar o meio certinho do decote, marquei com um pique, e assim eu vou posicionar pique em cima de pique, direito em cima de direito, gola em cima do decote costas. Posicionei, e agora não tem segredo, é só distribuir tanto para um lado quanto para o outro. Ó, vai distribuindo a gola por toda a extensão do decote. E a gola ela vai finalizar naquela quina ali, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Não precisa fazer marcação porque você sabe que ela finaliza bem na quina ali da sua peça. Ó, vai colocando os alfinetes. Porém, se você precisar da marcação, vai estar no molde. Eu coloquei o pique onde finaliza certinho esta gola, para você não se perder. Então, se você é membro aqui do canal, os moldes do PP ao GG desse jaleco já está disponível na área de membros. Entre lá na aba assinatura, você consegue pegar os moldes. E para quem não é membro, se torne membro hoje, para você ter acesso aos moldes desse jaleco em PDF, porque aí você imprime na impressora comum ou leva lá na gráfica para imprimir em tamanho real. Aí você tem acesso a esse molde e de dezenas de outros moldes que eu já fiz aqui para o canal. E agora que eu já posicionei a gola de fora a fora, eu vou passar uma costura de segurança. Meio pezinho de máquina, bem na bordinha, só para deixar essa gola presa. Então costurei de fora a fora, bem na bordinha, já posso retirar os alfinetes. Vamos lá. Ó, então ficou desta forma. Por enquanto está sem o acabamento de dentro. Ó, vou fechar ali a peça para a gente ver que já está formando o detalhe da gola. Vai ficando desta forma, verifique se não ficou nenhuma prega, ó, o detalhe ali da gola. Então o próximo passo vai ser o seguinte, eu vou pegar aquele revel que eu fiz no início e vamos posicionar de fora a fora ali no decote
e no meio frente, ó. Peguei o meu revel, vou fazer a mesma coisa. Ali no decote costas do revel, eu vou dobrar, encontrar o meio certinho do decote, fazer um pique, e esse pique eu vou posicionar bem no meio ali da gola. Parear todo mundo bonitinho, ó. Pareia pique em cima de pique, e agora é a mesma coisa. Você vai distribuir tanto para um lado quanto para o outro. Desta vez passando pelo decote, passando pelo decote da frente e meio frente. De fora a fora você vai fazer aí, colocar os alfinetes. Ó, passando ali pelo decote frente, ajeita bonitinho, tudo bem pareado, coloque o alfinete, vai colocando até chegar lá na barra, ó. Acabou a gola ali, você continua colocando o revel, até chegar lá na barrinha, passando pelo meio frente. Esse revel ele vai servir para quê? Para fazer o acabamento da gola e fazer o acabamento ali meio frente, onde vai entrar os botões. O transpasse para os botões. Então vou colocando os alfinetes de fora a fora e já vou trazer costurado, porque não tem segredo, é só colocar o revel e costurar com 1 centímetro de margem de costura, retrocesso no início e no final de fora a fora. Vamos lá. Então, ó, coloquei alfinete em tudo, tanto de um lado quanto do outro, fica tudo assim, ó, preso, de fora a fora, passando pelo decote lá em cima, ó, a gola, indo para o outro lado, descendo pelo meio frente, até chegar do outro lado na outra barrinha. Costura todo mundo, eu já trouxe costurado, tudo muito bem costurado. Ali onde vai ser o decote, eu já vou refilar, ó, tirar o excesso de tecido. Ali onde termina a minha gola, onde tem a quina, eu vou fazer um pique bem próximo da costura, para quando eu virar para o lado do direito, ficar muito bem assentado. Ó, do outro lado a mesma coisa, faço um pique onde termina a gola, bem na quina, e vai fazendo aí piques em volta do decote costas.
porque como se trata de uma costura curva, ele vai ficar bem assentado depois, na hora que estiver no corpo. E lembrando que essa costura que nós fizemos do revel de fora a fora não precisa passar o overlock, porque o acabamento já é o revel. Então, tudo essa parte aí, ó, nada de overlock, que vai ficar tudo escondido, embutido dentro da peça. E agora não tem segredo, eu vou começar a prender este revel na parte de dentro, na parte interna do nosso jaleco. Como eu vou fazer isso? Nós sabemos que temos costura do ombro do jaleco e o ombro do revel, então eu já vou posicionar ombro com ombro, ou seja, overlock com overlock, e vou fazer uma costura interna, ó. Vou mostrar, ó. Posiciona só, estou ajeitando ali bem ajeitado. Eu acabei de costurar, ó. Então estou ajeitando todo mundo ali dentro primeiro. Só para ver como fica, ó. Ver se não ficou nenhuma preguinha. Ver se a gola ficou bem assentada do jeito que você quer. E agora sim, ó, na parte de dentro nós sabemos que temos o revel, ó, o acabamento que fizemos em overlock em volta do nosso revel inteiro, precisa fazer esse acabamento. Coloque o overlock em volta do seu revel inteiro. Após fazer isso, você vai pregar os ombros. Então, ó, internamente você vai pegar ombro do revel e ombro do seu jaleco, coloca um do lado do outro, um em cima do outro e coloca o alfinete. Que aí você vai costurar retrocesso no início e no final, e esse retrocesso ele é em cima do overlock, é uma costura que não mostra no direito. Ó, é somente em cima do overlock, prendendo os dois ombros. Fiz de um lado, vou fazer do outro, ó, tá vendo? Ficou preso, não sai mais do lugar. O outro lado é a mesma coisa. Vou pegar o overlock de um ombro do revel, colocar em cima do ombro do jaleco, pareio bonitinho e passo uma costura em cima. Retrocesso no início e no final, para esse revel ficar preso dentro da minha peça. É assim que vai funcionar. Então faço a costurinha, prendendo os dois overlock do ombro. Retrocesso no início e no final. Vamos lá. Não para por aí, ok, pessoal? Vou prender também a lateral do meu revel na cava da minha peça, onde vai entrar a manga, porque ele não pode ficar solto, tá vendo? Eu prendi os ombros, mas ele continua solto. Então, ó, o meu revel eu vou prender ali na cava da minha manga, que ele vai ficar totalmente preso, e vou fazer uma costurinha de segurança, bem na bordinha, só para deixar preso, porque o que vai fazer o acabamento ali depois é a colocação da manga. Faço de um lado, vou fazer do outro também. Ó, já está preso de um lado, agora eu vou prender do outro. Estou mostrando os detalhes para você não se perder. Tá vendo que ele está solto? Então ali na cava eu venho, ajeito e costuro a bordinha. Meio pezinho de máquina, só para ele ficar preso. Na hora que eu colocar a manga, ele não ficar me atrapalhando, porque se eu deixar solto, aí quando eu for colocar a manga é perigoso ele ficar de fora, né? Aí vai ficar uma costura feia. Então, ó, costurei o meu revel na cava, tanto de um lado quanto do outro. Agora sim ele está preso, como você pode ver. Não mexe mais lá dentro. E falta ainda o revel do meio frente, que nada mais é do que costurar o overlock do revel no overlock do recorte princesa.
Vou mostrar o que eu estou falando, ó, tá vendo? Primeiro eu vou colocar uns alfinetes bem na bordinha ali, porque como eu não passei no ferro, ele ainda está alto. Então eu coloco um alfinete só para sentar bonitinho, não sair do lugar, para depois eu vir prendendo o overlock do revel no overlock do recorte princesa. Ó, então coloquei os alfinetes de fora a fora, agora eu vou prender os dois overlock, tá vendo? É só fazer do jeito que eu estou fazendo aí, que não tem segredo. Vou ajeitando bonitinho, coloco um overlock em cima do outro e passo a costura prendendo todo mundo. Dessa forma, o seu revel ele não vai ficar balançando dentro da sua peça. Então, esse é um truque aí, ó, prende os dois overlock, um em cima do outro, retrocesso no início e no final. E é claro, pessoal, tem outras formas de fazer esse jaleco, de montar ele, outras formas de fazer acabamento. Então nada na costura é errado, ok? Sempre tem um jeito, sempre tem vários jeitos, né, aliás, de fazer uma mesma coisa. Então vou passando a costura, ó, em cima do overlock, em cima do acabamento. Essa costura ela não mostra lá no direito. Então vou fazendo de fora a fora. Então costurei de fora a fora, o meu revel ele já está preso, não se mexe mais, ó. Já posso tirar os alfinetes dali. E dessa forma ele não vai ficar balançando lá dentro, não vai ficar solto. E esse revel já faz o acabamento da gola também, ó, tanto do decote quanto da gola. Verifique se não ficou nenhuma prega, se nada ficou sem costurar, porque essa é a hora de verificar, de fazer a conferência. Se ficou alguma coisa torto, se não ficou, você pode seguir para o próximo passo. Se ficou, você vai ter que desmanchar, ver onde que foi o erro e refazer, para sua peça não ficar feia. E ali eu só estou passando uma costurinha no revel do outro lado que eu não tinha feito, ó, prendendo ali na cava, porque na hora que eu colocar a manga, não vai me atrapalhar. E agora eu vou mexer com a manga, vou pegar o molde, ó, tirar os alfinetes de cima. E tenho que fazer a marcação com o pique também. Preciso marcar certinho onde é o meio da minha manga e onde é a cava frente, para eu não me perder depois, ó. Então faço um pique ali certinho onde é o meio da manga. No seu molde vai vir certinho o pique para você fazer e o pique da cava frente. Agora sim eu já posso tirar o molde de cima. Eu sei que é uma manga para o lado direito, a outra para o lado esquerdo. Já vou dobrar ao meio e fazer a costura de fora a fora, retrocesso no início e no final. Vamos lá. Então eu costurei, vou passar o overlock, o acabamento. Então já trouxe com o acabamento, agora eu vou virar para o lado do direito a minha manga, para a gente fazer a colocação lá na cava. Ó, ali eu sei que tá o meio certinho da manga, o pique mostrando de onde é a cava frente, tudo certinho para eu não me perder. A minha peça, o meu jaleco, eu vou colocar ele, vou virar ele pro avesso. Ó, vira o seu jaleco pro avesso. E agora eu vou colocar a manga
dentro da cava. Lembrando, o pique da frente vai ter que ficar para o lado da frente, pique da frente da manga fica para o lado da frente da sua peça e costas para o lado das costas, senão sua manga vai ficar torta. Não pode colocar costas na frente e frente nas costas. Então, ó, a costura que eu fiz da manga vai ficar ali debaixo do braço com a costura da lateral do meu jaleco e o pique do meio da manga vai ficar com a costura do ombro, ó. E agora não tem segredo, é só ir distribuindo a manga em volta aí da sua cava. A manga ela encaixa perfeitamente dentro da cava, é uma modelagem aí que está muito bem feita, não vai ter problema, não precisa embeber, nada disso. Ó, coloquei em volta da minha cava inteira e agora é só costurar em volta aí da cava, retrocesso no final. Não precisa fazer retrocesso no início, porque você vai voltar em cima. Como é uma costura circular, você volta nela novamente. Aí deixa para fazer o retrocesso. A minha manga ela foi pregada. Verifique se não ficou nenhuma prega. Verifique se não ficou nenhum buraco, nada sem costurar. Ó, debaixo do braço, costuras batendo, é muito importante para o acabamento da sua peça ficar excelente. Depois da verificação, você volta lá no avesso para fazer o acabamento em overlock em volta da costura que acabamos de fazer. Vou passar o overlock e vamos lá. Fiz então o overlock, o acabamento na cava da manga para não desfiar. Ó, a gola como é que fica bonita ali. Tem que passar no ferro para vincar todo mundo. E agora nós vamos fazer a colocação do punho. Então vou pegar o molde do punho, tiro os alfinetes de cima. Você vai dobrar o seu punho ao meio, são dois, né? Um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Dobre ao meio e costure. Retrocesso no início e no final para dar certo. Vamos lá. Costurei, então agora eu vou dobrar o meu punho ao meio, ajeitar bonitinho, colocar uns alfinetes ali só para ele não sair do lugar, ó. Testando ali no meu punho para ver como é que fica, bem bonitinho. Vou colocar uns alfinetes ali na borda, só para ele não sair do lugar na hora que eu pregar lá na manga. Vamos lá. Então agora eu vou pegar a minha manga, vou virar ela pro avesso. Eu preciso que ela esteja no avesso, ó. E vou parear costura da manga com costura do punho. Não se esqueça, tem que parear para ficar um acabamento excelente. E coloco o meu punho dentro da manga. Ó, coloco dentro da manga, pareio costura com costura para ficar bonito e vou colocando os alfinetes em volta. Não tem segredo. Coloco os alfinetes em volta e costura de fora a fora, retrocesso no final. O punho ele encaixa perfeitamente ali na nossa manga.
Para você que não assistiu o vídeo passado, foi o vídeo da modelagem desse jaleco. Eu ensino desde o início, ensino a fazer a base com as suas medidas até o final. Então é uma aula completa. Se você não assistiu, debaixo do vídeo tem o meu nome, Jonathan Tavares. Clica no meu nome que você vai entrar lá no meu canal. Entrando no meu canal, tem a parte de vídeos. Você vai poder acessar lá todos os vídeos que eu faço aqui para o canal. Ou você vai na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo eu coloquei o link da modelagem desse jaleco, que é o jaleco de luxo. Então, se você quer aprender a ser modelista, aprender a modelar suas próprias roupas, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar um vídeo, você ser notificada e notificado. Deixe um joinha no vídeo para poder me ajudar. Quanto mais você deixa um joinha, mais o YouTube entende que esta aula é relevante e começa a mostrar para outras pessoas. E isso me incentiva a continuar postando aulas gratuitas aqui no YouTube. Então eu costurei o meu punho, ó, na manga, e agora temos que fazer o overlock. Passo o acabamento e assim teremos o nosso punho pregado na manga. E se você não tem tempo de modelar, não tem interesse em criar suas próprias modelagens, você pode se tornar um membro aqui do meu canal. Se tornando um membro, você tem o benefício de pegar os moldes já prontos do PP ao GG. Abaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. É uma assinatura mensal, onde você tem acesso a todos os moldes dos modelos que eu faço aqui para o canal. Então, ó, foi feita a costura do meu punho na manga, muito bem colocado, verifique, ok? Se não ficou nenhuma prega, não ficou nenhum buraco. Toda vez que você termina uma costura, tem que fazer a verificação, a checagem, ó. E a outra manga eu vou fazer em off e já trazer pronto, para adiantar o processo. Vamos para o próximo passo, que é passar o overlock em toda a barra do meu jaleco. Ó, lá na barra você passa o overlock de fora a fora. Vamos lá. Passei o overlock de fora a fora na barra, agora eu vou fazer a bainha. Vou dobrar somente uma vez para dentro. Vou ir medindo com a fita 3 centímetros, que foi a margem de costura que eu deixei lá no início do vídeo, lembra? E vou colocando os alfinetes de fora a fora. Então a minha barrinha por toda a extensão terá 3 centímetros de margem. Então vou fazendo, ó, vou marcando 3 centímetros e colocando os alfinetes. E se você está gostando desse vídeo, deixe um comentário. Eu gosto de saber quem está gostando, quem não está gostando. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Eu sempre vejo, sempre estou respondendo os comentários aqui no YouTube também. Vou costurar a barra agora, faço pelo avesso, retrocesso no início e no final e costuro os 3 centímetros de fora a fora, não tem segredo. Eu vou adiantar esse processo. E eu estou passando a costura em cima do overlock. Vou deixar bem preso, tomando cuidado para não ficar torto. Faço uma linha bem reta, se precisar, se necessitar, use o guia de costura, que aí a sua costura fica certinho, que é aquele com imã, né? Você prende na máquina e a sua costura ela sai retinha. Então já fiz o processo da bainha, já está todo mundo preso. Vamos agora para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, eu fiz as marcações, ó, de 5 em 5 centímetros no meu meio frente e eu estou aí, ó, fazendo as casinhas de botões.
Então, com esse pezinho aí, que é de fazer casinha, vou fazendo devagarzinho, de 5 em 5 centímetros, vai ter uma casinha de botão. Até lá na região, eu coloquei botão até chegando na região do quadril. Abaixo do quadril eu não coloquei, ok, pessoal? Então vou fazendo ali as casinhas bonitinho, para ficar bem bonito, ó. Fiz a casinha, depois eu venho com descosturador só para poder abrir a casinha, tá vendo? Ó, esse giz de alfaiate da marcação, depois que passa um ferro quente, ele sai com o calor do ferro. Agora, ó, vou fazer os botões encapados. Estou utilizando aí uma matriz do tamanho 18, botão 18. Você vai precisar de um balancim e da matriz e os botões de plástico, ó. Um pedacinho do tecido, coloca ali na matriz, coloca o botãozinho de plástico, vem com uma parte do ferrinho, coloca por cima, vem com a tampinha do botão, ó, vem com a tampinha, coloca a outra parte do ferro e prensa. Não precisa fazer muita força e o seu botão já vai sair encapado. É assim que funciona. Vou pregar os botões em off. Eu espero que você tenha gostado da costura desse jaleco. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe um joinha desse vídeo para poder me ajudar. Eu fico muito feliz e agradecido. Um grande beijo e tchau, tchau!